Era uma noite daquela chuva insistente que teima em parar, quando eu voltei a pegar a BR-116. Depois de tanto tempo na boleia, eu conhecia cada curva, cada poste enferrujado. E mesmo assim, o coração batia acelerado. Faziam 30 anos que meu pai desapareceu nesse pedaço de asfalto. E cada vez que eu passava ali, a lembrançazinha como um peso nos ombros. Ele era caminhoneiro, como eu hoje. Desde menino, tinha suas histórias gravadas em mim. Mas nunca tenho conseguido entender o que aconteceu naquela noite fatídica. As perguntas me assombravam. O que havia acontecido com ele? Será que ele tinha se metido em alguma confusão? Nas paradas, eu ficava ouvindo cada comentário, cada rumor. Uns diziam que ele tinha sido sequestrado. Outros falavam de uma quadrilha que atacava caminhoneiros. Era um jogo de especulação que moldava minha infância e me afastava de amigos e namoros. A única companhia que me restava era aquele caminhão velho do pai, parado na garagem, como se esperasse P. Cada ronco do motor lembrava o pai, e eu queria descobrir a verdade. Ao passar pelo trecho onde ele desapareceu, meu olhar se deteve em algo diferente. A vegetação tinha crescido densa ao redor de um pedaço de metal enferrujado. Meu coração disparou. Era o caminhão do pai. Uma cena surreal, coberta pela poeira do tempo e a vegetação como um manto. Fui me aproximando, um aperto no peito, e ao escavar um pouco, encontrei uma carta. O cheiro de papel velho invadiu o ar. Aquela carta guardava segredos. O pai falava sobre uma quadrilha, extorquindo caminhoneiros e ameaçando vidas. Um nó se formou na minha garganta. A verdade estava próxima. Ele não desapareceu por acaso. Meu coração pulsava forte e uma tempestade de sentimentos tomou conta de mim. Eu tinha que reabrir o caso. A ideia de encontrar justiça por ele, de finalmente dar um fim àquela angústia que me acompanhava todos esses anos, era tentadora. Mas naquele momento, percebi que o passado ainda guardava mistérios. A carta também falava de um pacto que ele tinha feito. Uma sombra surgia diante de mim. Quem mais estava envolvido nisso? A dúvida me deixava inquieto. A realidade que eu conhecia se desmoronava. Há algo mais obscuro nas estradas que meu pai percorreu. As ameaças estavam se formando ao meu redor. Eu só não sabia onde elas estavam escondidas. Aquele motor roncando no escuro até parecia um aviso. O que eu faria agora? As respostas estavam mais perto do que nunca. Mas a verdade era como uma neblina pesada, que não se dissipava. E ali, no meio daquele silêncio pesado, a estrada ressoava a promessa de revelações. Meu coração clamava por respostas, por justiça. Mas, ao mesmo tempo, o medo sussurrava. A verdade pode ser mais perigosa do que eu imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Olha, meu amigo, a noite estava pesada. O motor do caminhão roncava e eu sentia que a estrada estava cheia de histórias não contadas. O pai do rapaz tinha desaparecido há 30 anos e isso pairava no ar.
ele descobriu um pedaço do que restou do caminhão do pai. Assim, enquanto dirigia, o pensamento não saía da minha cabeça. Como eu já disse, o que aconteceu naquele dia? Sabia que a estrada tinha seus mistérios. E eu já tinha ouvido rumores, quadrilhas que se escondem nas sombras da BR-116, sempre à espreita. Cada vez que passava por aquele trecho, o coração acelerava. Era um campo minado de emoções. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou na noite. Um estrondo seguido de um rangido metal. Logo à frente, uma luz piscando. Olhei para o lado e vi um carro parado. Um SUV negro, com os faróis apagados, cheio de fumaça saindo debaixo do capô. Algo não cheirava bem. Isso não é bom, pensei. Parei o meu caminhão do lado. A adrenalina já corria nas veias. Nem bem saí do veículo e fui me aproximando, um calafrio percorreu minha espinha. Um homem saiu do SUV, todo esfumaçado. Ele olhou para mim e o medo estava estampado na cara dele. "Uma ajuda, por favor", ele gritou, mas a voz estava tremida. "Meu nome é Ricardo. Estávamos sendo seguidos." Aquelas palavras me atingiram. Meu instinto de caminhoneiro falou alto. Mandei-o se afastar do carro. "Seguidos por quem, cara?" Ele respirou fundo antes de responder. "Quadrilha! Estavam atrás da gente. Tentaram nos parar. Eu consegui escapar, mas minha amiga..." A frase ficou engasgada. O tipo estava em pânico. Eu não tinha certeza do que fazer. Ouvia os sons da estrada, o eco distante de motores, sem saber se eram amigos ou inimigos. Olhei para o rapaz que estava tão desesperado. Quem poderia estar atrás dele? Minha mente começou a girar. "Você está falando da quadrilha que atacava caminhoneiros?" Perguntei, quase sem voz. Ele assentiu com a cabeça e eu percebi que estava em uma encrenca. Logo ouvi um barulho de pneus cantando. Virei a cabeça e vi um carro se aproximando, cheio de luzes. O coração disparou. Era hora de agir. "Ricardo, entre no meu caminhão. Vamos!" gritei. Ele hesitou, mas a expressão em seu rosto falou mais alto. Correu na minha direção, enquanto outro carro se aproximava rapidamente. Assim que ele entrou, fechei a porta atrás dele e arranquei. O motor grunhia e a BR-116 se estendia à nossa frente, cheia de incertezas. A cada quilômetro percorrido, a tensão aumentava. Olhei para o retrovisor e vi o carro negro acelerando atrás de nós. A adrenalina subia. Comecei a pensar: o pai do rapaz tinha se envolvido com essa quadrilha? E o que havia na carta? Meus pensamentos se misturavam enquanto eu tentava escapar daquele perigo. A estrada se tornava uma corrida contra o tempo. "Você precisa me contar tudo o que sabe, Ricardo", exigi, enquanto mergulhava na escuridão. "É mais complicado do que parece." E a frase dele me fez tremer por dentro. O que mais ele sabia? Por que a amiga dele estava envolvida? Então o carro dos perseguidores se alinhou ao nosso lado. Um homem com uma máscara me encarou e levantou uma arma. "Pare o caminhão ou vocês vão se arrepender." A realidade tornou-se uma neblina densa. Tudo o que eu pensava que sabia estava desmoronando. O que eu realmente tinha me metido? A estrada se tornou um caminho de incertezas, e eu estava prestes a descobrir que essa história era muito mais do que um simples caso de desaparecimento. "Ricardo, você vai me dizer tudo agora. O que está acontecendo?" A tensão aumentava.
Ele olhou para mim com os olhos arregalados e senti que naquele momento tudo estava prestes a mudar. A tensão no ar era palpável. Olhei para o Ricardo. Seu semblante assustado refletia o perigo que estávamos enfrentando. O motor rugia como um leão enfurecido e as luzes do carro que nos perseguia se aproximavam. Ouvia o som dos pneus queimando no asfalto. Desculpe, cara, mas preciso saber o que mais você sabe, exigi, enquanto a adrenalina pulsava nas minhas veias. Eu não sei muito, mas antes de tudo isso, a gente estava conversando com um caminhoneiro que disse ter visto algo estranho. Ele gargalhou, sem saber como começar. Era um cara meio esquisito. Ele falou sobre um carregamento, algo valioso em uma entrega de carga. Meu coração disparou. O que esse sujeito estava tentando esconder? E por que o pai do Ricardo estaria se envolvendo com esse tipo de negócio? Cada pergunta me deixava mais inquieto. Você está falando de algo que envolve a quadrilha? Eles têm a ver com o desaparecimento do seu pai? Perguntei, olhando para o retrovisor. O carro negro ainda estava na nossa cola, acelerando como uma sombra. Sim, ele se meteu em algo muito maior do que imaginava, e eu deveria ter escutado os avisos dele, disse Ricardo, com a voz embargada. Um ruído ensurdecedor quebrou nossos pensamentos. Um estrondo atrás de nós. O carro dos perseguidores usou um truque sujo. Um dos pneus estourou, mas não o deles. O merda. Gritei, enquanto o caminhão começava a balançar de um lado para o outro. O volante escapava das minhas mãos. Ricardo, segura firme, ordenei, enquanto tentava controlar o veículo. A estrada estava deserta, mas o impacto transformou tudo em um caos. Meu peito estava apertado. Esses caras sabiam o que estavam fazendo. O que mais eles tinham para nos tirar? Não podíamos parar agora. De repente, perdi a direção e o caminhão deslizou para o acostamento. O cheiro de diesel misturado com a borracha queimada invadiu o ar. Meus pensamentos giravam sem controle. Aquele SUV negro nos ultrapassou e a porta se abriu. Um homem saiu apressado, empunhando uma arma. "Saiam do caminhão, agora!" gritou e seu olhar era de pura fúria. O medo tomou conta de mim, mas algo dentro de mim se agitou. Era hora de lutar. Antes que eu pudesse pensar, comecei a reverter a marcha, fazendo tudo parecer um filme de ação. O coração batia a toda força. O homem gritou, mas não ouvi. O medo de não saber o que ia acontecer tomou conta de mim. O veículo dos bandidos estava logo ali, e comecei a manobrar para trás, tentando lhes dar o choque. No instante seguinte, uma luz intensa iluminou o interior do caminhão. Um outro carro vinha na minha direção. Não era qualquer carro. Era um comboio de caminhões. Uma cena cinematográfica. A poeira levantando no ar, enquanto eles se aproximavam. "Fica tranquilo, Ricardo. A ajuda pode estar a caminho." Gritei sem saber o que esperar. Mas quando olhei novamente para o SUV dos bandidos, percebi uma mulher na direção. Nem um pouco normal. Ela girou a cabeça e nossa visão se cruzou. O mundo parou por um segundo. Era uma mulher que parecida muito com a mãe de Ricardo. "O que é isso?" perguntei, sentindo o mundo em volta desmoronar. A mulher se virou e fez um gesto como se estivesse chamando alguém. O homem com a arma hesitou e vi no brilho dos olhos dele algo que não era apenas raiva, era medo. O silêncio engoliu a estrada, as luzes se apagaram e a barba do homem desmoronou, como se todo o poder que ele tinha fugisse. Eu sabia que a verdade estava ali, mas o que isso significava? A tempestade que se aproximava não era só sobre o que tínhamos passado até ali,
mas tudo o que achávamos saber estava prestes a desmoronar. O que mais poderia aparecer nesse caminho repleto de segredos? Aquelas luzes brilhantes foram um choque para mim. A mulher no volante, a cara dela, era uma mistura de familiar e ameaçadora. O coração disparou. Ricardo, você conhece ela? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada, enquanto o SUV dos bandidos se afastava ligeiramente. A tensão na cabine era tão densa que dava para cortar com uma faca. Não sei. Como assim? Ele respondeu, a voz trêmula. Olhei para ele e as expressões mudavam rapidinho. Medo e confusão dançavam no rosto dele. Ela parece com alguém que eu conheço, mas não posso acreditar. O tempo parecia se arrastar. O motor rugia, mas meu cérebro estava a mil. Olhei no retrovisor. O SUV negro estava agora atrás, mas muito próximo. Guardei a atenção. Estranho. Eles estavam mais agitados. O homem dentro parecia nervoso, como se as coisas tivessem saído do controle. Força, amigo! A gente precisa de um plano! Gritei, já na beira da exaustão. Ele parecia perdido. Olhei para frente e a estrada tinha uma curva acentuada. Vou fazer uma manobra, avisei. Entrei na curva e o caminhão balançou. Segura firme! Uma frenagem fazia o estômago subir. A visão se tornou um borrão de luzes e vegetação. O carro negro perdeu um pouco a velocidade, mas não por muito tempo. A curva me trouxe de volta. Devia ser cuidado. A BR-116 estava cheia de surpresas. Na verdade, eu nunca soube ao certo o que poderia sair das sombras. O comboio de caminhões já desaparecera na neblina, e a estrada, em silêncio, parecia guardar seus segredos. De repente, um estrondo. Olhei para frente e vi uma enorme barreira de concreto. Merda! Um bloqueio! Um nó se formou na minha garganta enquanto o desespero tomou conta. Pisca! Vamos dar a volta! Gritei enquanto manobrava. O caminhão deslizava, pneus cantando. O SUV acelerou também, como se tivesse em um filme de ação. Passamos pelo bloco. O coração martelava, mas não havia apenas um bloqueio. Outros caminhões estavam parados e uma multidão de pessoas se concentrava no meio da estrada, como se um espetáculo estivesse prestes a acontecer. Meu irmão, o que é isso? Murmurei. A adrenalina pulsava. Olhei para Ricardo, que também estava perplexo. A movimentação em torno tinha uma energia estranha. O cheiro do diesel, misturado com o medo, pairava no ar. Comecei a ouvir vozes, gritos. As pessoas estavam agitadas, algumas chorando. Algo muito sério estava acontecendo. E então, uma mulher, de uma miséria que não conseguia entender, apareceu na minha frente. Olhei bem nos olhos dela. Era ela, a mulher do SUV. O instinto gritou dentro de mim. Não podia ser. As fotos na mente começaram a girar. Ao mesmo tempo, eu conhecia aquele olhar. Quem seria aquela mulher? Ela parece comigo, mas não sou eu, gritou Ricardo, caindo na realidade. Passos vacilantes, a verdade estava perto de nós. A multidão olhou em nossa direção e as vozes mudaram de tom. Algo estava prestes a ser revelado. Mãe? Ricardo gritou. O tempo congelou. Não podia ser. Mas eu vi. O pânico e a confusão atingiram como uma onda. O que mais estava escondido? O que ela estava fazendo ali? No meio do caos, uma verdade se formava em uma névoa espessa.
Estávamos no fundo de um mistério, e cada resposta parecia abrir mais portas. O que realmente ligava a mulher ao pai de Ricardo? E por que ela estava ali agora, naquele lugar, quando tudo parecia um pesadelo? Eu não tinha ideia do que esperar. E com a resposta tão próxima, o terror se instalou. A estrada não era só uma passagem. Era um labirinto. Precisávamos de respostas antes que o desfecho surgisse. Olha, amigo, a situação estava pegando fogo. A mulher no volante, os olhos que eu conhecia bem demais. Tudo isso deixava meu coração em pedaços. Eu vi a tensão no rosto do Ricardo. A confusão era como um peso. A multidão ao redor começou a agitar e o clima estava pegando fogo. Enquanto observava aquilo tudo, uma sensação de alerta disparou dentro de mim. A estrada, que sempre parecia tão confusa, agora estava prestes a se transformar num verdadeiro campo de batalha. E eu estava no meio disso tudo. A adrenalina me dizia que não poderíamos ficar ali muito tempo. Então, fui tomado por uma ideia. Ricardo, temos que sair daqui agora! Gritei, o medo cravado na minha garganta. A mulher parecia familiar, e isso me deixou com um nó no estômago. Como sabia que ela, de alguma forma, estava ligada à história do pai dele? E se essa conexão significasse mais perigo do que imaginávamos? A multidão começou a se dispersar. Algumas pessoas pareciam nervosas, como se esperassem algo. Foi então que ouvi um som distante, mas crescente. O que é isso? A voz da intuição sussurrou. Olhei para trás e vi um carro se aproximando na estrada. Um brilho intenso vindo do farol. Era uma caminhonete. Tinha uma pinta bem forte, uma aparência ameaçadora. O coração acelerou. Tava na cara que a coisa ia ficar feia. Ricardo, entre no caminhão, mandei enquanto tentava manobrar. O SUV dos bandidos parecia se distanciar, mas a caminhonete tinha um ar diferente. A caçamba estava cheia de coisa suja e escura. Algo me dizia que isso não cheirava bem. O barulho da caminhonete aumentava. O que estava acontecendo? Alguns caminhoneiros começaram a se aglomerar, formando círculos, e dava para ver que todos estavam em alerta. Eu me aproximei lentamente da cena. Calma, amigo. Se prepare para o que vem por aí. Falei para Ricardo. Ele estava pálido como um fantasma. Quando olhei para frente, o inesperado me atingiu como um caminhão desgovernado. A caminhonete não era comum. Ela parou bruscamente e um grupo de homens saiu de dentro, armados e com olhar de predador. A tensão no ar ficou insuportável. O que é isso? Eu pensei, o nó na garganta apertando mais ainda. Os homens começaram a se aproximar, e foi então que tudo desmoronou. Um deles, com um sorriso torto, olhou direto para mim e disse: Ei, caminhoneiro, você não sabe onde está se metendo, não é? Aquelas palavras cortaram como facas. O que eles queriam? Todos os olhares se voltaram para nós. O tempo parou. O meu coração deu um nó e as lembranças do pai de Ricardo começaram a voltar de forma vívida. Um envolvimento, uma prisão, uma verdade obscura que poderia estar prestes a ser revelada. Aquela era a hora da verdade. O que o pai de Ricardo sabia? O que tinham a ver essas pessoas com a carteira de ciganos que aparecia nas histórias deles? Ricardo estava pálido e parecia que iria desmaiar. Eu não consigo entender, ele murmurou, a voz trêmula. E eu sabia que o jogo estava mudando.
Aqueles caras pareciam saber mais do que deixavam transparecer. A minha mente girava. E eu entendi que a viagem que eu achava que era só uma busca por respostas, agora era uma corrida contra o tempo e contra a vida. A estrada estava cheia de armadilhas, e cada esquina poderia ser o último ponto. O que mais eu não sabia? O que mais Mauro havia escondido? Os passos dele se aproximavam, e a verdade estava bem na nossa frente. Eu não sabia se conseguiria enfrentar o que estava por vir. A estrada que nos levava a respostas agora parecia uma armadilha. E quando o homem com o sorriso torto levantou a arma, um frio me atravessou. O que você realmente sabe sobre seu pai, garoto? Seu olhar penetrante sugava a esperança. Uma pergunta que poderia mudar tudo. E então, a verdade começou a se contorcer em um caminho que eu nunca imaginei. Aquela situação era um verdadeiro caos, amigo. O homem com a arma diante de nós, aquele olhar torto, parecia que ia me engolir vivo. Senti o coração pulsando na garganta enquanto a adrenalina corria. Ricardo estava paralisado, os olhos arregalados, e a multidão ao redor parecia envolta numa tensão insuportável. Você não sabe onde está se metendo, não é? A voz do homem soava como um trovão. E eu sabia que precisaríamos agir rápido. O que mais aqueles caras sabiam sobre a gente? O que sabiam sobre o pai de Ricardo? Olhei para o amigo, tentando encontrar alguma confiança nele. O garoto estava perdido, pensando no que havia testemunhado. Escuta, só queremos respostas, não somos seus inimigos. Eu gritei, tentando acalmar a situação. A gente precisava de uma saída, e rápido. O SUV que nos perseguia ainda estava ali, as luzes refletindo nas árvores. Era uma armadilha. Meu instinto dizia que tudo isso estava ligado, como se as estradas estivessem unindo nossas histórias a uma força obscura. E então, de repente, surgiu um som. Um barulho pesado, como se algo estivesse se movendo rapidamente. Olhei para o outro lado e meu coração quase parou. Uma caminhonete enorme vinha na nossa direção, acelerando como se estivesse em uma corrida. O motorista parecia maluco, sem controle. Ricardo, se segura! Isso não vai acabar bem! Gritei, enquanto observava aquele monstro metálico se aproximar. Foi então que, bam! O impacto foi brutal. A caminhonete acertou o SUV dos bandidos e o choque foi como uma explosão. A fumaça subiu e o caos reinou. As pessoas começaram a gritar e eu senti um puxão idêntico à gravidade. Estava tudo desmoronando. A multidão se dispersou em pânico. O bandido com a arma olhou para trás, perdido, e eu aproveitei a abertura. Agora! Gritei. Conduzi Ricardo em direção ao caminhão. E pelo canto do olho, vi o homem enfurecido. Ele tinha perdido o controle da situação. Quando entramos no caminhão e fechei a porta atrás de nós, a adrenalina pulsava em cada célulazinha do meu corpo. O motor de arranque rugiu e eu arranquei com tudo, mas não tinha tempo para respirar. Enquanto descia a estrada, a imagem do acidente ainda queimava na mente. Aquela caminhonete. O que foi aquilo? Perguntei, tentando que Ricardo acordasse da confusão. Ele estava tão pálido quanto uma folha. Nunca vi aquele cara antes, mas a caminhonete era do meu pai. O mundo desabou em mim. O que quer que estivesse acontecendo era uma prisão nas sombras. O que meu pai sabia? Por que aqueles homens estavam atrás de Ricardo? As respostas estavam na estrada, mas a cada quilômetro percorrido,
O peso da responsabilidade aumentava. Ricardo, você tem que me dizer tudo. Não podemos ficar no escuro, eu disse. Enquanto a estrada se estendia infinita diante de nós, ele respirou fundo. A tensão era insuportável. Eles estavam atrás de um carregamento, algo valioso, e meu pai tinha visto. Algo que não devia. A voz dele tremia. Eu só podia pensar no horror que podíamos estar envolvendo. O que era tão importante a ponto de colocar nossas vidas em risco? Mas antes de ele continuar, um cheiro insuportável bateu em nossas faces. Percebi que algo não estava certo. Ricardo, você está sentindo isso? Ele assentiu. O caminhão fez um ruído estranho e a luz do painel acendeu. Algo estava queimando. Merda, o que foi? Perguntei enquanto tentava controlar o caminhão. A fumaça começou a entrar pela cabine e um aperto no peito me fez entender a gravidade. O motor estava sobrecarregado, pronto para desistir. Não, não agora, pensei, enquanto as luzes do painel piscavam. A situação estava fora de controle. Um momento errôneo poderia nos custar tudo. E quando, de repente, uma explosão de luz e fumaça passou na nossa frente, eu percebi algo. A caminhonete não era à toa. A mulher do SUV, a conexão que Ricardo cogitava, talvez fosse parte disso tudo. Mas como? O que mais estava acontecendo? Não podia ficar ali. Os perdedores da estrada estavam se juntando. E eu tinha que abrir caminho. E então tudo escureceu. A estrada desapareceu e o verdadeiro horror foi se aproximando. O que nos aguardava adiante? Era hora de descobrir essa nova verdade, antes que fosse tarde demais. Aquela situação estava uma bomba, porque a fumaça já tomava conta da cabine. O motor do caminhão começou a chiado e o cheiro de diesel queimado me ensurdecia. Não, não agora! Gritei, olhando para o painel piscando. O coração estava na boca. Eu só sabia que precisávamos sair dali antes que tudo explodisse. Ricardo, puxa! O que mais você sabe? Precisamos de respostas agora. Exigiu a minha voz, cheia de desespero. O garoto estava sentado ao meu lado, tremendo como uma folha. Ele respirou fundo, mas parecia que as palavras travavam na garganta. Meu pai! Ele estava envolvido em algo grande, começou, os olhos arregalados. Ele viu um negócio sujo, um carregamento perigoso, um tipo de contrabando. A angústia na voz dele podia cortar como uma faca, mas eu só consegui pensar no que estava por vir. O SUV dos bandidos ainda estava atrás, e isso me deixava em alerta. Ouvi os motores rugindo. A tensão na estrada era como um peso nas minhas costas. A cada curva, cada pedrada na pista, eu sentia que algo grande estava prestes a acontecer. De repente, uma luz forte me cega. Olhei para o retrovisor e vi a caminhonete disparando atrás de nós, mais perto do que eu gostaria. Seria uma nova chantagem? Eu estava jogando tudo em risco. Segura firme, Ricardo! Gritei, acelerando. O caminhão começou a balançar, pé na tábua. A estrada estava vazia e o barulho dos pneus cantando ecoava. O ambiente escuro começou a parecer mais opressivo. Era como se estivéssemos sendo puxados para o fundo de um abismo. Aquela luz se aproximava, tão poderosa e ofuscante. Quando finalmente consegui distinguir, um calafrio me percorreu. Era uma patrulha da polícia. Aqueles caras não tinham nada a perder. O que eles estavam fazendo ali? Tudo que você viu lá, eles precisam saber. Talvez isso nos salve. Sugeri, olhando para Ricardo. Mas os olhos dele já estavam cheios de pânico. Ele não queria criar mais problemas. Mas antes que eu pudesse pensar,
A caminhonete dos bandidos acelerou e, rua à frente, tudo se transformou em um campo de batalha. As luzes cortaram a neblina e o cara do SUV puxou a arma novamente. "Essa é a sua última chance! Saia do caminhão!" gritou, a voz carregada de ódio. "Não, não podemos!" disse Ricardo, a voz trêmula. "Se eles me chegarem, não vou sobreviver." Eu sentia que tudo estava desmoronando, mas não era hora de desistir. Precisávamos achar um jeito de sair e tomar a dianteira. E antes que percebêssemos, alguém gritou: "Para!" enquanto a patrulha da polícia conduzia o sinalizador. Era uma cena surreal. O caos se instalou enquanto a caminhonete da polícia se colocava entre nós e os bandidos. O que eu achava que era o resgate rapidamente se transformou em pânico. O policial, ciente da situação, gesticulou para o homem do SUV se recuar. Mas o bicho estava encurralado. O olhar de satisfação no rosto do bandido provocava uma sensação de angústia. Era um truque. "Ricardo, fica aqui. Eu vou tirar a gente dessa", disse, já colocando o pé no chão. Mas uma rajada de tiros cortou o ar. Um dos bandidos mirou para a patrulha e, em um instante, tudo desabou em gritos e tiros. O medo tomou conta. Meus instintos de caminhoneiro gritaram. Desviei para o lado, ignorei a dor nas costas e arranquei. O caminhão tremeu enquanto eu pegava a velocidade. "Eles vão nos pegar, eu sinto isso." A adrenalina era palpável e os ecos dos tiros custavam a se dissipar. Mas foi então que percebi algo, no meio do fogo cruzado. Vi uma mulher saindo da patrulha. O seu olhar, o jeito de se comportar era reconhecível. Era a mulher do SUV. O mundo girou. O que ela estava fazendo ali? E por que parecia calma no meio do caos? A confusão me atingiu como um soco. "Por que você está aqui?" gritei, as emoções misturando-se. Tudo o que pensava que sabia estava ruindo. Como ela se ligava a toda essa história? Seu olhar penetrante me prendeu. "Você não pode confiar em mim", gritou, e com isso um mistério começou a desfilar diante de mim. O que mais estava escondido naquela noite? O que era realmente verdade? Continuamos a acelerar, e eu sabia que, sem respostas, tudo ficaria ainda mais confuso. O caminho à frente estava escuro, e eu precisava saber. Precisava entender onde a verdade nos levaria. O motor rugia, e a fumaça misturava-se com a agitação da noite. A mulher no SUV ainda nos encarava, e o cara armado não dava sinais de parar. Olhando para Ricardo, vi a dúvida pintada em seu rosto. "O que será que está acontecendo aqui?" pensei. Com a adrenalina lá em cima, precisava encontrar uma saída, e rápido. "Vamos, Ricardo. Não podemos ficar aqui no fogo cruzado." Gritei, acelerando o caminhão. Minhas mãos tremiam no volante. Senti meu coração acelerar. Quanto mais rápido, mais a tensão aumentava. A estrada parecia se estender para sempre. Cada curva uma chance de escapar desse pesadelo. A polícia estava à porta, mas aquela mulher parecia um espectro. Quem ela é realmente? A pergunta ecoava na minha mente. Uma nuvem de incerteza pairava no ar. O cenário era bizarro e eu podia sentir o perigo espremendo a gente em um canto. "Tem algo a ver com seu pai, Ricardo. Você precisa lembrar o que ele explicou sobre aquelas cargas estranhas." Eu implorei. Ele balançou a cabeça, mas os olhos dele estavam cheios de pânico. O peso da responsabilidade estava nas minhas costas. Como caminhoneiro, sempre lidamos com o imprevisível, mas isso era um outro nível.
A caminhonete dos bandidos ainda estava na nossa cola, e o motorista parecia determinado. Não podemos parar agora! Vamos seguir reto! Gritei. O diesel queimava e o cheiro se misturava à adrenalina. Cada pedacinho da estrada parecia estar nos assistindo. Foi então que tudo virou de ponta cabeça. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era o motor do caminhão. Um estalo terrível, seguido de fumaça espessa entrando pela cabine. Merda! Gritei, enquanto o painel começava a piscar. Algo está queimando. Não, o motor não pode falhar agora. Despejei toda a minha frustração na direção dos pedais. Era uma luta constante contra a estrada e o destino. Ricardo estava em choque. Precisamos parar ou vamos acabar de vez. Ele gritou, o rosto pálido. O que mais podia ter dado errado? O caminhão já apresentava sinais de que estava no limite. O motor guinchava e eu só conseguia pensar na atenção que deveria dar. O SUV estava se aproximando rapidamente. A gente precisa dar um jeito de parar, mas não aqui. A pressão aumentava e o medo me deixava acelerado. Olhei no retrovisor e o carro dos bandidos estava mais perto do que nunca. A sensação de estarmos sendo caçados me gelava a espinha. Foi ali que, de repente, algo inesperado aconteceu. A iluminação da estrada se apagou e, no instante seguinte, eu vi uma sombra imponente cortar na frente do caminhão. Um bloqueio, uma barreira, um caminhão-tanque tombado bloqueava a pista. Merda! Eu gritei novamente, aumentando a velocidade, determinado. Desviei o caminhão bruscamente e o coração pulou na garganta. O impacto quase me fez perder o controle. Deus, me ajude a dirigir isso. Pedi em um sussurro. O destino estava jogando sujo. Ainda assim, aquele bloqueio não me parecia nada normal. Algo estava errado. Era uma armadilha? A adrenalina corria e não havia como voltar atrás. Ricardo olhou para mim, os olhos arregalados. Desde quando existe um caminhão-tanque aqui? Ele perguntou, o tom de preocupação preenchendo o ar. A verdade estava ali, na ponta da língua, a conexão que ainda não havíamos feito. E então, na escuridão, de repente, uma luz branca. Parecia a esperança, mas estava longe disso. Um novo carro se aproximava, e não era nenhum amigo. A luz dos faróis pierce uma barreira de mistério, e a sensação de pânico era intensa. Seria uma armadilha maior do que imaginávamos? A estrada e suas verdades se entrelaçavam, e as respostas continuavam distantes, com a escuridão se aproximando. Meu corpo tremeu com a possibilidade de que tudo o que eu achava que sabia estava prestes a ruir. E ali, naquele instante, tudo o que eu podia pensar era: o que mais está escondido nessa maldita estrada? Eu não sabia como a situação estava tão fora de controle. O caminhão tremia e a fumaça estava tomando conta da cabine. O coração disparando, eu pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo. Não dá para parar agora, gritava dentro de mim. O SUV dos bandidos estava encostado e o bandido com a arma não parecia estar disposto a esperar. Vai ser agora ou nunca, pensei. Aquela mulher olhando para a gente do SUV, o que ela tinha a ver com isso? E eu estava começando a ficar mais confuso do que num dia de neblina. Olhei para Ricardo. Ele estava pálido. O garoto estava passando por muita coisa e a pressão parecia esmagar a gente. Vamos, amigo, segura firme. O caminhão continuava tremendo enquanto tentávamos escapar. Então, do nada, uma luz pulsante apareceu no horizonte. Uma patrulha da polícia? Talvez a gente tenha sorte, pensei. Mas logo percebi que não seria tão simples. A caminhonete dos bandidos também percebeu
e começou a acelerar em direção à patrulha. O silêncio cortante foi interrompido por um grito. Uma voz ecoou. É o emboscada. Uma súbita erupção de sons. Tiros começaram a ecoar. O coração pulou na garganta. Vamos pegar o caminho da terra, Ricardo! Gritei, girando o volante e desviando do caos. A poeira levantou e comecei a sair da pista. Ricardo deu um grito, mas não tinha tempo para parar. A adrenalina era intensa. Foi então que tudo virou do avesso. Como um pesadelo, o chão sob os meus pés parecia desmoronar. Eu não esperava por aquilo. Em bem na neblina da estrada, avistei um caminhão tombado em posição estratégica, bloqueando totalmente a nossa passagem. Um denso cheiro de diesel pairava no ar. Caramba, pensei, já esperando o impacto. Desviei, mas a fumaça já invadia a cabine. O motor emitia um barulho estranho. Um barulho que deixava claro que não ia demorar muito para tudo ir pro brejo. O que mais poderia dar errado? Mas não tive tempo para pensar. O que era aquilo? Um sinalizador, uma luz vermelha piscando ao longe? Meu instinto gritou que era um alerta. Ao olhar mais de perto, percebi que estava se aproximando de uma comunidade. O peso da situação desabou sobre mim. O que eu conhecia sobre aquela estrada estava se desfazendo como uma ilusão. Ricardo, a gente está entrando em uma área de risco. O que esses caras querem? Perguntei, tentando manter a calma. Ele estava com medo. Eu também. E a verdade era que nós estávamos numa verdadeira encrenca. Foi quando a figura de um homem familiar emergiu da fumaça. Era o sujeito que Ricardo tinha mencionado. Ele não pareceu surpreso ao nos ver. Vocês, o que estão fazendo aqui? Ele apontou em nosso caminho. O passado estava colidindo com o presente, e cada revelação parecia mais assustadora do que a anterior. O que eu não esperava era o que ele disse em seguida. Se vocês estão aqui, então o pai do Ricardo, ele não apenas desapareceu. Ele se meteu em algo muito maior. Algo perigoso, envolve pessoas que vocês nem imaginam. Aquelas palavras me derrubaram. A verdade que eu acreditava estar distante agora estava tão perto que dava para tocar. Mas e se? E se aquele bloqueio não fosse só um acidente? O que mais estava escondido por trás daquilo? O sapatinho desconfortável da insegurança começou a apertar. Eu estava tão curioso quanto apavorado. E então, aquele olhar intenso de Ricardo foi como um congelante. Meu pai sabia que você estaria aqui. Ele tentou me proteger, mas eu não ouvi. Agora, tudo que ele lutou para amparar estava se desmantelando bem diante dos nossos olhos. E a realidade caiu como um peso. Como é que tudo isso se conectava? Nós precisamos descobrir isso. Agora, eu disse, o desespero aumentando. Mas antes que eu pudesse pensar em um plano, o homem atirou uma bomba de fumaça em nossa direção. A tensão começou a escalar. O mundo estava desmoronando. Os sons da estrada se tornaram sussurros. E então eu percebi. A verdade que eu procurava podia ser mais perigosa do que eu queria acreditar. O que se escondia naquele caminho era um abismo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Vamos, Ricardo! Não podemos hesitar! Gritei, quando tudo à nossa volta parecia piorar. E assim, a linha entre o que eu sabia e o que estava prestes a descobrir se tornava cada vez mais tênue. A estrada se tornara a nossa inimiga, e cada curva escondia mais mistérios que estávamos prestes a desvendar. O motor do caminhão estava quase implorando por descanso, e a fumaça ainda pairava, mas ali estávamos, presos nas verdades que a estrada nos contava. O homem que tinha tentado nos impedir
agora estava com o olhar atravessado. E a mulher no SUV, poxa, era uma reviravolta e tanto. As memórias do pai de Ricardo se misturavam ao que estávamos enfrentando. Ricardo, você sabe o que isso significa? Perguntei, o meu olhar fixado na mulher. Se ela tá aqui, é porque a obra do teu pai ainda não acabou. Ele se meteu em algo maior do que a gente pode imaginar. A adrenalina subia, enquanto os sons da diferença entre o caos e a esperança ressoavam em mim. Eu não sei, ele respondeu com a voz trêmula. O medo dele era o mesmo que eu sentia batendo na porta do meu coração. Então, uma ideia surgiu em minha mente. Talvez a solução esteja ali, disse, apontando para as luzes da patrulha que se aproximava. Precisamos correr para a segurança. Bandei o caminhão para o lado e, num golpe de sorte, o motorista do SUV hesitou, dando-nos um pouquinho de vantagem. O silêncio pesava no ar, mas ali era o momento de agir. Naquele momento de tensão, agarrei a mão do Ricardo e gritei: "Vem a nossa chance!" Desci as escadas do caminhão e fui em direção à patrulha. No caminho, vi a multidão se dispersando, como se soubessem que o caos estava se desdobrando. A mulher do SUV me observava, e o homem armado ficou isolado, perdido entre os olhares dos demais, que estavam assistindo de longe. "Policiais!" gritei. "Precisamos de ajuda! Estamos sendo perseguidos!" A incerteza na voz não mascarava a urgência da situação. Olhando para trás, vi que os bandidos estavam se aproximando rapidamente. Os policiais começaram a se mover em nossa direção. O capitão da patrulha assumiu a dianteira e apertou a mão sobre a arma. "O que está acontecendo?" Ele parecia sério, mas eu não tinha tempo a perder. Expliquei rapidamente a situação, o envolvimento da quadrilha e tudo o que sabíamos. Ricardo ficou ali, ao meu lado. Suas mãos tremiam e a expressão em seu rosto mostrava o medo e o desejo de respostas. Meu pai tinha muito mais a ver com isso do que eu pensei. E eu preciso saber se ele ainda está por aqui. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Eu não quero que isso acabe assim. Com a força da patrulha ao nosso lado, as luzes piscantes começaram a driver a atenção dos bandidos que estavam se aproximando. O homem do SUV decidiu que era hora de agir. Ele girou o carro e a cena se transformou em um tiroteio. Os sons de tiros ecoaram pela estrada como os gritos de uma tempestade. O caos estava de volta. "Fiquem abaixados!" gritou um dos policiais, enquanto as balas voavam. Os homens estavam armados e não estavam dispostos a deixar que fôssemos embora. Eu olhei para Ricardo e vi que ele estava começando a entender a gravidade da situação. Com um impulso de coragem, corri em direção à patrulha, puxando Ricardo comigo. "O que você preserva é mais importante que qualquer contrabando. Precisamos contar o que sabemos." Nabos olhares se cruzaram entre os policiais e o homem do SUV quando as balas cessaram, e o silêncio tomou conta por um segundo. No meio desse pânico, o homem que estava se escondendo lançou um olhar desesperado para a mulher. E quando ela falou, sua voz era baixa, mas imponente. "Eles estão buscando a verdade. O pai de Ricardo se meteu em algo que pode ser parado, mas ainda está por trás das cortinas." E ali, pelo que parecia um milagre, os policiais avançaram. As mãos se levantaram e, enquanto tiros começavam a refletir, o homem do SUV hesitou e seu olhar se despedaçou. Uma luz de esperança. O que meu pai de Ricardo havia feito não estava em vão. No final daquela noite, estávamos todos juntos. Em alguns dias,
A situação parecia ter mudado. A quadrilha foi desmantelada e os segredos que envolviam o pai de Ricardo começaram a descer nas páginas da história. Ricardo estava em paz, e quando nos afastamos, entre lágrimas e abraços, ele sussurrou: "Obrigado por me ajudar a finalmente entender." Era um momento de alívio, mas as perguntas ainda permaneciam. O que aconteceu realmente naquela noite em que o pai dele desapareceu? E quem mais continuaria à espreita nas sombras? As estradas ainda guardavam muitos mistérios, e só depois do que havia acontecido, a busca apenas havia começado. E aqui é onde eu deixo você, meu amigo. Se você gostou dessa viagem, então, olha, eu preciso que você faça o seguinte agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para colocar a chama do algoritmo lá em cima. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre isso tudo. Seu suporte faz a diferença. E compartilhe facilmente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Vamos juntos nessa estrada, porque as histórias só estão aqui.